Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja contigo. Eu, Otávio Leal, de Ampren, hoje aqui conversando com você a respeito de uma astrologia séria, de uma astrologia sofisticada, de uma astrologia que faz uma diferença abençoada na nossa vida. E eu vou estar aqui com você. Seja bem-vinda, Pri, Lá, Irie. Vou estar aqui com uma convidada que é a astróloga Paloma, que é uma astróloga com uma formação singular, uma formação ímpar em astrologia, que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo. E a Paloma me faz até hoje repensar a respeito da questão dos horóscopos, que isso sim, quando feito com a atenção que a Paloma dá à astrologia, é possível se fazer um horóscopo, se fazer uma astrologia que por vezes atinge vários signos. É claro que a astrologia mesmo, ela tem uma característica de ter uma profundidade muito grande quando nós interpretamos o teu mapa. O teu mapa. Um atendimento de astrologia é incrível quando nós observamos o seu próprio mapa. Mas é isso que eu vou conversar aqui com a Paloma astróloga, como ela é amada. E gostaria de ter as perguntas de vocês, os questionamentos de vocês, lembrando que vocês estão na minha casa, que são meus convidados. Paloma, seja bem-vinda. Obrigada! Estava falando já de você aqui. Você está com uma cadeira de videogame aí? Eu vou te contar a maratona que foi hoje aqui, porque a minha internet caiu. Tive um problema na internet e eu tô na casa de uma amiga. Uma amiga que é mais jovem que eu, que gosta de anime, gosta de videogame. Paloma, já estava falando de você, que eu te conheci há pouco tempo, e você é o arquétipo, né, até por eu ser mais velho que você, o arquétipo de um astrólogo muito bem formado, aquele que vai cada vez mais para valer na astrologia, né, e eu também sinto que o fato de você ser atriz agrega muitos valores, porque o teatro, para quem não sabe, se tivesse hoje um filho, eu falaria, faz teatro. Se tivesse outro filho, faz teatro. Se tivesse mais 5 filhos, os 5 eu falaria para fazer teatro, que é uma experiência de vida. Eu fiz Macunaíma 2 vezes, a escola Macunaíma, mas eu não cheguei a atuar, nada disso, não é? E Paloma, qual que é a tua história na astrologia? Tanto em termos de paixão, quanto em termos assim do que você estudou. Conta para mim, para quem está aqui conosco. Tá. Então, eu comecei a astrologia, na verdade, assim, quando eu era, falando de paixão, eu era aquela adolescente que tinha livros de astrologia em casa e tinha aquela revista que na época era conhecida como Atrevida, que era o nome da revista, que falava sobre astrologia, e eu adorava. Só que eu achava que era uma coisa assim muito difícil, né? Aquelas crenças, né? Que todo mundo nasce com aquelas crenças, nossa, é muito difícil, não é para mim, né? Então, aí, depois que eu me terminei a escola, né, o colegial, aí eu ingressei direto pro teatro. Então, eu fiz uma Macunaíma, né? E fiz também Newton Travesso na época. Então, eu fiz trabalhei com teatro mesmo, trabalhei com comercial, era agenciada. E aí, depois, nesse interim, eu conheci o meu marido, aí eu tive a minha filha. E aí, depois eu falei, quer saber? Vou começar a fazer o que eu amo, que é astrologia, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar. Então, eu fiz escolas tradicionais aqui de São Paulo, né? Então, eu estudei na Gaia e também estudei na Régulus,
né? E aí acabei fazendo algumas especializações, que aí as especializações que eu fiz foi astrologia infantil, vocacional, eletiva. A eletiva é para a gente saber a melhor data para casar, a melhor data para um evento, né? Para escolher a melhor data para abrir uma empresa, porque não é todo mundo que sabe o que é uma eletiva, né? Ah, não, mas E deixa eu só te pedir assim, porque como você está abrindo aqui o leque, eu queria aprofundar algumas coisas, até para tá, acrescentar, continua na história, que é, por exemplo, você se especializou em astrologia infantil. Eu não sei se as pessoas que estão me vendo sabem que na astrologia infantil não é só o sol, às vezes você fala o teu signo, né? Na astrologia infantil, nós olhamos mais a Lua, Paloma, ou não, ou no menino Marte, na menina Vênus. Qual é o foco principal da infantil e o que é infantil? Até 7 anos, 8 é menos, é mais? então, a astrologia infantil, ela vai por volta dos 12, 14 anos, né? Quando a criança passa por entre essa transição dos 12 e 14 anos, aí a gente já pode até fazer direto com o adolescente, né? Já seria um mapa individual. Geralmente o infantil, ele vai, vamos dizer, 12 anos, tá? 12, 13 anos, assim. Quando está com os 14 anos, já é aquela transição que a gente sabe que pela metafísica da saúde, do 0 aos 7 anos, a criança ela está vibrando a mãe, e dos 7 aos 14 ela está vibrando o papai, né? Metafisicamente. Mas, dentro da astrologia, a gente vai, até mesmo o mapa de adolescente, dependendo da situação, que às vezes os pais me procuram, eu faço um atendimento com os pais e depois só com o adolescente, tá? Mas assim, a infantil, a gente vai trabalhar muito a lua e o sol, tá? Por quê? Porque a lua, ela é a mamãe no mapa, né? No nosso mapa, a lua é a nossa mamãe. E a primeira experiência que a gente vai ter na vida é a mãe. Então, o nosso mapa, ele está contando uma história. Então, ele está contando a história da sua mãe e a história do seu pai, que é o Sol. Então, a partir do momento que a gente entende esse histórico, né, a gente consegue nos identificarmos, nos encaixarmos no ascendente, de fato. Então, numa infantil, a gente vai falar muito da lua, que são as necessidades emocionais da criança. O que aquela criança precisa para se sentir segura, para se desenvolver. E o sol, ele é a realização. Só que o que acontece? A gente só vai conseguir se realizar a partir do momento que a gente encaixa a nossa lua, a gente se adequa à nossa lua, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa que tem uma lua, fala uma lua aí, Otávio. Leão, que é a minha. Leão. Isso. A lua em leão é uma criança que ela precisa desenvolver talentos. É uma criança muito criativa. É uma criança que a mãe tem que elogiar, o pai tem que elogiar, o pai tem que saber reconhecer, né, o que aquela criança tem de talento e tem de criatividade. Acontece que quando eu vou desenvolver uma lua em leão, quando eu percebo que aquela pessoa, um adulto, ele não conseguiu explorar o lado criativo, ele não conseguiu se sentir reconhecido pelos pais, ele vai crescer com um sentimento de inferioridade, né? E ele vai ficar refém ao reconhecimento do outro. Então, tudo ele vai querer ser reconhecido. Se ele não se sentir reconhecido, ele sofre, né? Então, a gente vai trabalhar dentro de uma infantil exatamente as necessidades primárias dessa criança, né? Inclusive, a lua em leão, ela pode errar tanto no excesso de elogio, quanto na falta, porque aqui a gente vai encontrar a medida, tá? Que é o que essa criança precisa para se desenvolver. Paloma, deixa eu só acrescentar algo aqui. Primeiro, assim, que você é muito profunda mesmo. Eu já vi que não dá para conversar com você superficialmente. Isso é bonito. Hoje não precisa aprofundar tantos assuntos. A gente podia um dia conversar só sobre a astrologia infantil,
porque, putz, você tem muita profundidade mesmo. Nós chamamos isso de profundidade psicológica, o que a Paloma tem. E é bacana porque você falou da Lua em Leão. É, eu nunca me identifiquei como Libra. E eu era uma criança que esse destaque começou a aparecer na minha vida quando eu comecei a fazer artes marciais. Não que eu fosse um destaque nas artes marciais, mas eu gostava da parte artística. A Ferreira está falando, melhor professora de astrologia da vida. A Ferreira Elaine. E aí, depois dos 14 anos, eu peguei um livro, sabe, Paloma, que chamava Os Astros e o Amor. É um livro meio bobinho, você conhece? Da Linda Ah, Goodman. eu adoro, da Liz Green. É maravilhoso o livro dela, não é? Da Linda Goodman, é o mesmo Ah, nome. da Linda, é verdade, eu confundi, é da Linda, esse é da Linda. Ele é um livro que, assim, a gente sai com ele até com uma vergonha, porque os astros e o amor, né? Mas conforme você vai lendo, ele tem uma profundidade maravilhosa, né? Ele tem um aprendizado lindo, que até eu falava assim para os alunos brincando, bota uma capinha, você vai estar no metrô, bota uma capinha. Mas é lindo. E se a gente entender também a palavra amor, né? Ela é linda também. É que a gente leva para o profano. Não, mas então, mas aí esse livro, quando eu abri, fala assim, como reconhecer um leonino, o ascendente leão. É o cara que está sempre arrumando o cabelo. Aí, como reconhecer um libriano? É o cara que entra na livraria ou a moça e arruma os livros, começa a arrumar os livros. Eu falei, nossa, isso é incrível, como bate, né, em mim. Foi um primeiro livro, é que tem dois, tem o da Liz Green e o da Linda Goodman. O da Liz Green é de uma profundidade ímpar, né? Sim. Eu e a Paloma, o ano que vem, vamos dar aula juntos de astrologia lá na Humane, em Moema. Na verdade, ela vai dar, eu vou ter uma participação. Eu falo isso porque essa live vai entrar no YouTube, YouTube fica. Então, 2022, formação com a Paloma, com a minha complementação. Então, tá. Então, nós falamos da Lua, a importância, às vezes, não importa tanto qual o signo do teu filho. Se você não souber a Lua, você não vai atingir. Aí, a eletiva que a Paloma falou que faz, que é horário, para ver o horário. Antigamente falava astrologia horária, né? E você aprendeu, eu só queria te perguntar, eu estudei na Regros com o Valdir Fischer, né, com o pai, que é uma grande escola de astrologia, né? Antigamente tinha as grandes escolas, né, Paloma? Era o GEA, que eu dei aula, a Regros, a Gaia, e a astrologia vocacional, né, de guiar a pessoa para uma vocação com esse monte de profissão, como é que você faz? Ó, tem uma moça aqui que se chama Proficiana. Ela, Paloma me apresentou a mim mesma. A Luciana, linda, beijo. Ah, é a Então, doutora Luciana, isso mesmo. isso. Ela foi minha professora de medicina chinesa, porque eu comecei a fazer medicina chinesa, e aí depois eu parei, né? E aí a gente se conheceu, eu acabei apresentando a astrologia para ela e fiz o mapa dela. Então, a astrologia vocacional, a gente vai ter que olhar o mapa como um todo, tá? Só que assim, o que que acontece? As casas 2, casa 2 do nosso mapa, o signo que está lá e planetas que possivelmente você pode ter ou não, tá? Não ter planeta não significa que essa casa não vai acontecer, porque o signo que está lá e tem um regente, ele vai para algum lugar do mapa, tá? Então, assim, o signo que você tem na casa 2, ele é a sua vocação, tá? A casa 2. A casa 3, a casa 6, né? Ela vai falar sobre como você produz, como que é o teu ambiente de trabalho. Agora, a casa 10, que é o meio do céu, ele é o seu destino. É aquilo que você, querendo ou não, você estando preparado para isso ou não, mas a gente sabe que que você está preparado, esse é o seu mapa, né? Modo de dizer, você vai alcançar, você vai ter que lidar com aquele setor, tá? Então, o signo que você tem ali, ele é o seu real destino, tá? Lógico, ali também é a sua carreira profissional,
é a sua imagem pública, mas também é o seu destino. Então, quando uma pessoa passa em atendimento comigo, eu vou sempre analisar essa casa como destino e como carreira. E lógico, né? Num curso de astrologia, a gente vai aprender tudo isso, né? O que que essa casa representa. Alcançar o meio do céu, ele não é fácil. Ele exige muito da gente. Ele exige como se fosse um processo de iniciação, tá? É muito mais fácil a gente alcançar a 2 e a 6. Porque a 2, ela é a sua vocação, são suas aptidões, né? E a 6 é como você vai produzir ela. A 10 seria o máximo daquilo. Seria você estar no máximo da sua realização. Né? Quando você chega na 10, você já se apropriou da 2 e da 6, entendeu? Então, ali você consegue ser o máximo daquilo que você veio desenvolver. Então, quando a gente vai avaliar uma vocação, a gente vai ter que olhar essas casas, mas também temos que levar em consideração se você tem planeta angular. Por exemplo, uma pessoa que tem Netuno angular é um terapeuta nato, né? Uma pessoa que de repente tem um Saturno angular, ele é um administrador. Só que administrador do quê? Terapeuta do quê? Então aí que o astrólogo ele vai contando a história, né? Ele vai alinhando, vai indo para onde vai o regente, para onde que está, quais são os aspectos que ele está recebendo, que ele está enviando, e aí a gente compõe a vocação. Então a vocação, ela não é uma área só do nosso mapa, ele é praticamente o nosso mapa todo, tá? Só que a gente vai ter que dar um destaque para a casa 2, para a casa 6 e para a casa 10, que é o destino da pessoa. Eu tenho Saturno, eu tenho o Sol na casa 2 casa 2 em Virgem, o Sol na casa 2 e eu compro muitos livros, né? Hoje, depois da pandemia, devo estar com uns 3.000 livros já em casa, que eu gosto de biblioteca, né? Que é a coisa do virginiano. E eu aprendi, né, pela astrologia, falar o quê? Então, gastar com livros nunca vai ser um problema para mim. E Isso. agora, com relação até uma questão que tem aqui, eu trabalho com algumas leituras, e até a Paloma vai falar em seguida, leituras assim, eu tenho um grupo de terapia que se chama Anima Soma, que eu uso muito uma leitura haitiana, do corpo, da história das pessoas. Eu evito falar de astrologia nesse grupo, porque é uma forma de ver as pessoas. Outros veem as pessoas de forma freudiana, outros veem as pessoas de forma junguiana, que a astrologia se junta, eu e a Paloma sabemos disso. Então, eu particularmente, a leitura maia, do calendário maia, eu não utilizo, assim como nem da leitura da astrologia chinesa. Porque quem lida com esse mundo, se vai lidar com tudo, eu acho que acaba fazendo tudo mal. Fazer uma leitura, imagina a Paloma chega aqui, eu vou falar de Freud, depois de Jung, depois de astrologia, depois de Maia. Porque a pergunta vem aqui, né, e para você. Então, para mim, eu não conheço o calendário maia, porque para mim a astrologia dá tudo o que precisa. Nem a astrologia chinesa não é algo que eu busque, e nem a indiana, que muitos falam, você deve gostar da indiana, que você está sempre na Índia. Não, eu já estudei a indiana, mas eu sinto que a nossa ocidental, para mim, ela é de uma profundidade ímpar e me dá aquilo que eu preciso. O que você acha? Pode falar assim. Então, vou falar. Isso gera uma confusão até porque as pessoas falam assim, nossa, meu signo não é esse, é o outro, né? A gente precisa entender que lá na astrologia hindu, né, eles vão pela precessão dos equinócios. Então, assim, eles vão pela precessão, eles não vão seguir o trópico que a gente tem na astrologia que a gente conhece e utiliza aqui no Ocidente, que é a astrologia moderna, que pegou 30 graus para cada signo e que fixou aquilo e ponto, né? Para a precessão dos equinócios, não. Ele está mudando o ângulo, então a pessoa já não é mais aquele signo. Então, são leituras diferentes, tá? Todas elas são maravilhosas, cada um que se especializar em algum tipo vai dar certo, né? Só que eu gosto mais da astrologia, que é a dos trópicos, tá?
Mas o que que acontece? Essa astrologia que a gente tem hoje, que é maravilhosa, todas são. O astrólogo, ele vai, naturalmente, ele vai se aprofundando. Eu, por exemplo, hoje, eu olho o mapa, para mim é muito fácil ver a história da vida da pessoa, que lá atrás, para mim, no começo era muito difícil, no começo de estudo, né? E é o que eu sempre falo para as pessoas, calma, vocês estão aprendendo, é uma outra leitura, é uma outra linguagem, vocês estão aprendendo a ler símbolos, é diferente. Você está trabalhando com um outro lado do cérebro, você está ativando coisas aí, né? Então, Otávio, todas são positivas, tá? Mas assim, hoje, pela minha facilidade de já trabalhar com astrologia, eu gosto assim de estudar agora as mansões lunares, por exemplo. Né? As mansões lunares, elas Como são que é? uma técnica totalmente hindu, né? Uma técnica que foi feita na verdade lá, essa técnica, as mansões, as partes também, por exemplo, a gente fala muito da roda da fortuna, que é a parte da fortuna, né? E a parte do espírito, ela é uma técnica utilizada, nossa, vamos pensar assim, eu acredito desde do período de Atlântida, tá? Há milhares e milhares de anos atrás. E que se perdeu, e que depois a gente está, vamos dizer assim, resgatando isso, né? Resgatando esse saber, esse conhecimento. Eu gosto de ler, né? E eu, às vezes, aplico como uma forma até de pesquisa, né? Durante um atendimento ou outro, eu falo, nossa, vamos trabalhar com essa parte aqui. Vamos ver a parte do espírito, vamos ver a parte da fortuna. Mas isso, geralmente, são para aqueles clientes que já retornam, tá? Porque, assim, um primeiro atendimento, ele tem tanta coisa para falar, mas tanta coisa para trabalhar, que a gente primeiro precisa entender o aqui e o agora. A gente precisa resolver aqui o nosso momento físico presente, a matéria, a gente aqui na face da Terra. E aí depois, quando você já está habilidoso com isso, você vai indo para a esotérica, indo para a kármica, indo para as partes, entendendo as mansões, né? Que é uma forma também de interpretar. Posso Mas falar? eu sou. Porque, sabe, eu aprendi muito na rádio, a gente tem uma audiência meio rotativa. E ontem eu entrevistei uma grande professora de yoga, que é a Juliana, e agora você é uma grande astróloga. Mas como eu fiz muito rádio, vocês às vezes não sabem, e isso não é culpa de ninguém, que tem gente que não sabe do que a gente está falando. Então, antes de... Verdade. eu vou um pouco o que a Paloma está falando e vou te dar uma dica, Paloma. Bebe água. Tem água aí? Não. Eu não tenho terra no mapa, esqueça. Eu faço muita live, eu falo, nossa, a gente não bebe água. A Paloma, para quem não conhece a astrologia, são alguns pontos, né, de astrologia que faz mais parte da cara, que é a roda da fortuna, que é esse símbolo aqui, deixa eu fazer aqui para as pessoas verem, aparece como um símbolo assim no teu mapa, que é um lugar Isso. que tem um pote de ouro, que você pode encontrar uma felicidade. Aí tem esse outro aqui, que são os nodos. Uns falam nodos, outros nódulos. Acho que os dois estão certos, né? Nó do sul, nó do norte, que é a cabeça e a cauda do dragão. Isso. E é o que mais você foi. Então, o signo que eu mais fui foi câncer, porque isso aqui no meu mapa está em câncer. Ah, perdão, esse aqui A cauda é o que você foi, embaixo. eu A troquei. cauda. É, esse é o que eu mais fui, nódulo sul. Então, o signo que eu mais fui foi câncer. Olha no teu mapa onde está esse símbolo. É o signo que mais você foi numa somatória de encarnações. E esse é o nó, que é o que menos você foi, que no meu caso é Capricórnio. Qual o signo que você mais foi, Paloma? Você Eu lembra? fui câncer. Não, eu fui capricórnio, eu sou o contrário de você. Eu fui capricórnio. Trabalhadora já. E eu já. E o que eu mais fui foi câncer. E eu, por exemplo, na astrologia indiana, eu seria ascendente câncer, Paloma. Eu moro sozinho, fui muito distante dos meus filhos. Eu sempre falei, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem. Eu sou meio avesso à família. Então, Uhum.
é importante, às vezes, a gente olhar algumas formas de astrologia, né, e ver qual que faz mais sentido para mim, né? Qual que tem uma atuação mais poderosa. Na verdade, eu troquei tudo, perdão, Paulo. O signo, eu sou igual a você. O signo o que eu mais fui foi Capricórnio também. Tanto que eu trabalho com facilidade. O que eu menos fui foi Câncer. Então, esse daqui, nó do sul, nó do norte, é aquilo que você reencarnar de novo que está faltando você ser. Só que, como a Paloma falou, essa é uma astrologia, depois que você estuda um monte de coisas, e eu quero fazer uma entrevista com a Paloma, hoje é bem geral, né? Mas só falando da astrologia kármica que eu sou fascinado. E quando eu estudei na GEA, Paloma, na GEA não, na ABA, não se dava muita importância para a kármica. Depois que começou um movimento, né? Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Previsão, né? Ou previsões, que é uma astrologia bem avançada. Você tem a revolução solar, tem o trânsito e as progressões. Como é que você vê cada um? Então, para quem nunca não está entendendo nada, são 3 formas, fora que a Paloma vai falar, que se usa para fazer que eu saiba. Vamos ver como a Paloma usa, porque eu não faço previsão há tantos É anos assim. bem simples e você vai ver como é fácil de entender, tá? A progressão quem passa comigo e quem estuda comigo também vão aprender essas 4 técnicas que eu vou explicar agora. Então, a primeira técnica é a progressão. Por que eu começo com a progressão, numa previsão? Porque é como se você estivesse passando no médico, que é o astrólogo, por exemplo. E o astrólogo, ele chega e fala assim, olha, a gente vai fazer um check-up, então a gente vai fazer uma tomografia. Então, a progressão, ela é uma tomografia. Por quê? Porque a progressão, ela vai trazer um acontecimento, mas esse acontecimento é de dentro para fora. É uma coisa que você vai escolher fazer, é uma coisa que você vai ter a necessidade. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma tomografia. O trânsito, né? São os exames laboratoriais. Exame de sangue, exame de urina, de fezes, os exames. Por quê? Porque ali é de fora para dentro. Então, ali a gente vai ver que um trânsito, ele vai estar numa região do teu mapa, ele vai trazer acontecimentos, tá? Por exemplo, hoje eu estou sem internet, né? A Vênus está em Escorpião, que é a minha casa de trabalho. E ela tá já para fazer uma oposição com Urano. Urano é a tecnologia, a parte elétrica. Olha, eu sem internet hoje, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, isso é trânsito. Isso é trânsito. Quando você lê um horóscopo bem escrito, né? A pessoa está analisando o trânsito, tá? E depois a gente vai para a revolução solar. E a revolução solar, ela é o diagnóstico do médico. Ele vai chegar e vai falar assim, nossa, você tá com isso. Nossa, você tá assim. Ó, você tá bem, ou você tá, né, mal. Então, a revolução, ela vai contar como é que você tá. É o diagnóstico do médico, tá? E a revolução, ela é muito bacana, só que só quem faz revolução não é legal. Se você passa com um astrólogo que só faz revolução solar, você vai perder um monte de informação do ano, tá? Então, por isso que tem que ter essas outras 2 técnicas juntas. E aí depois a gente vai para os eclipses, porque tem até amigos meus que falam, nossa, Paloma, por que você fala dos eclipses? Nossa, é muita informação, realmente, é muita informação. Só que o eclipse, ele às vezes é a charada às vezes, quando você vê o eclipse, você entende todas as outras. Porque aí você fala, nossa, agora eu entendi, vai acontecer isso aqui mesmo, entendeu? Então, a gente vai ter 4 eclipses aproximadamente no ano, são 2 lunares e 2 solares. Geralmente, o lunar e o solar compertos. Às vezes acontece de ter um lunar, um solar e um lunar. Já aconteceu. Mas isso aí muda de ano para ano. Mas a base é 2 solares e 2 lunares. E eu trabalho com solar. Não faço lunar, só o solar. Porque o solar,
essa última técnica, ela vai ser a prescrição médica. Eu vou passar para a pessoa a data de um acontecimento, né? Então, a gente vai ver onde que aquele eclipse, ele vai afetar no mapa da pessoa, né? Aquele eclipse, no determinado lugar, ele vai fazer um aspecto e ele vai gerar um acontecimento. Um eclipse solar, ele está falando para você que você começa uma nova fase naquele assunto. É um novo momento para aquele assunto, tá? E a gente vai ter um eclipse agora dia 4 de dezembro, um eclipse solar, e nós vamos ter um lunar no dia 19 de novembro. Então, as coisas estão para acontecer já no final do ano, gerando aí uma mudança importante. Uma colocação de 2021, tá bom? Porque como essa aula está sendo gravada, então nós temos... É 2021, que a gente está em 2021. Se pensando em previsão, vai mudar, né? Você sabe que eu tenho aulas gravadas minhas que eu falo do Orkut. Porque você pegou o mapa calculado à mão, que tinha que pegar, quem está nos vendo antigamente, se ia fazer o mapa, você punha o compasso, aí era hora natal, menos hora sideral, menos, não, hora natal, mais hora sideral, menos fuso, tinha umas efemérides, que você via, calculava cada planeta, fazia os tracinhos vermelhos, demorava um mapa para você desenhar, era uma obra de arte que ficava. Quando eu já tinha experiência, eu demorava uns 30 minutos. Você pegou isso ou você já é da era do computador? Eu sou da era do cálculo que já vem tudo pronto. Eu cheguei a aprender a fazer esse cálculo e eu confesso que eu sou de humanas, né? Então, assim, sofri para aprender, mas assim, não é um bicho de sete cabeças depois que você aprende. Mas o fato de você deixar de fazer, né? Você perde esse saber, né? Você tem que ficar fazendo, aí dá certo. Mas agora com o avanço tecnológico, né, e os programas já calculam tudo. Deixa eu pôr mais perto que não estão ouvindo o meu som, às vezes. Chegar aqui mais pertinho. Eu estou aqui em São Paulo, né? Hoje a internet não é tão boa quanto lá da Baixada. Tá, cadê? A Paloma, inclusive ela vai me atender semana que vem. Pô, É muito. Eu não gosto nunca de fazer as minhas previsões. Eu gosto. E tem muitos anos, a dona Mercedes fazia para mim, dona Mercedes Biguetti, depois ela parou. Paloma, você falou aqui da Revolução Solar, né? A Revolução Solar eu sempre faço para mim. A Revolução Solar, para quem não sabe, é uma forma de previsão. Eu apelidei de tarô da astrologia. Não sei isso, perfeito. qual a visão. Perfeito. É como se fosse um tarô mesmo. É, Perfeito, a gente pensa igual. Eu sempre falo assim pro pessoal, eu falo, gente, revolução é você ir no tarólogo. isso. Agora eu quero voltar um pouco lá para trás. Anoto tudo porque eu não sou entrevistador, né, profissional. Começou a falar, né, da tua formação, aí você falou que você especializou. Ah, isso é importante. Então você faz, eu já ouvi você fazer horóscopos no teu Instagram. Aliás, eu ia falar, pessoal que é do meu Instagram, entra no da Paloma, e quem é da Paloma, entra no meu, para a gente fazer essa ponte que nós vamos trabalhar junto em 2021. Eu e a Paloma, dando uma formação presencial de astrologia. E o que eu ia falar mesmo? Agora Do esqueci. da horoscopia. Nossa, eu tenho um preconceito enorme com horóscopo. Assim, que se fala sempre é bobagem, que é um envenenamento mental. Mas escutando você, e depois você falando que fez formações disso, né? E eu escutei um pouquinho o que você falou, falei, nossa, tem sentido. Porque uma coisa é chutômetro na astrologia, a outra é você falar, não, Saturno está passando por Leão, um exemplo, né? Não é o caso. A Lua está aqui, se você é de Câncer, a Lua está passando no seu Sol. E eu acho que o astrólogo ele tem que dar essas informações, mesmo para quem não entenda nada, porque dá um peso, né, para as previsões e uma responsabilidade. E achei muito lindo. Então você faz horóscopo no Instagram toda semana, ou é uma vez por mês? Como que funciona? Então, eu fiz o curso de horoscopia, tenho essa especialização.
E o que que acontece? Eu cheguei a trabalhar com o Café com Astrologia, que é com Felipe Betim, em parceria com ele, junto com a Band. Então, o meu horóscopo, ele começou no metrô, né? Ele passava nos metrô de São Paulo, aquela televisãozinha. Então, eu cheguei a escrever 2 anos lá, né? E aí depois a gente encerrou a parceria e aí depois eu fui convidada para trabalhar no Horóscopo Virtual, que é um site, e que lá eu estive, né? Eu fiquei lá 3 anos escrevendo. Então, eu encerrei a parceria esse ano só por conta de um esgotamento mesmo, tá? Porque demanda um trabalho de você ter que ficar escrevendo, porque eu escrevia o diário, eu escrevia o semanal e o mensal, tá? Então era bem puxado. E aí, de repente, me deu aquela necessidade de dar uma parada, uma respirada, né? E aí eu acabei encerrando com eles. Bom, hoje como é que tá? O horóscopo, eu tenho um projeto chamado Um Olhar para o Céu. E esse projeto eu faço só com gravações. Gravações. E a pessoa recebe essa orientação, né? Todo mês, tá? E aí é um valor, né? Um valor de uma revista para adquirir esse produto. Bom, acontece que, né? Eu tenho um Instagram onde eu coloco todo o movimento do céu, eu estou colocando no Instagram. Então, mesmo que a pessoa que não tenha o produto, um olhar para o céu, ela vai conseguir saber como é que está o céu, né? Eu coloco um texto, eu explico o que está acontecendo, né? Agora, eu entendo também quando você coloca que tem as pessoas, né? Olha, todos os meus amiguinhos de trabalho, eu amo todos, né? Mas assim, tem alguns astrólogos que são muito fatalistas, né? Que são aqueles assim que é para derrubar a pessoa mesmo, né? Que o pior signo do mundo. Uma colocação, o que eu sinto é o contrário até. O que mais me incomoda são essas facilidades que colocam. Você vai encontrar alguém, você vai arrumar um. Ah, Para mim é terrível, porque é, nem sempre é assim. Eu acho que o mapa, você sabe disso, o astrólogo, a gente sempre olha Júpiter e Saturno. Por exemplo, eu estou no retorno de Saturno, segundo ciclo, né? 58 anos. Uau, Saturno tá levando tudo, tá bom, eu falo. Só que eu tento olhar. mas assim, eu vou te contar. Opa, quase derrubei aqui o negócio. Eu vou te Daí contar uma situação. Assim, o que é legal do horóscopo é que, assim, todo libriano, tá? Ele tá passando por um período de crise. você é Libra também, né? Uhum. Dois Porque Librianos. isso, porque Plutão, ele está transitando desde 2008 em Capricórnio. Então, é lógico que aqui foi mexendo com os de primeiro decanato, segundo, foi indo uma leva, né? Mas enquanto Plutão estiver em Capricórnio, todos os librianos estão passando por uma transformação. E essa transformação do libriano está mexendo com a área da família, do imóvel, da casa, da estrutura física. Ou dos pais, papai, mamãe, sogro, sogra. É um momento de encerramento. Então, quando a gente faz um horóscopo, a gente vê que a gente vai pegar todos os librianos estão passando por isso. Agora, como você vai passar e como eu vou passar, ou como o nosso colega vai passar, depende do estado de consciência de cada um, tá? Então, a gente consegue sim identificar quando tá bom, quando não tá, né? Por exemplo, Plutão, ele vai entrar no movimento direto, inclusive 2021, outubro 2021, né? A gente vai ter Plutão direto, a gente vai ter Saturno direto, a gente vai ter Júpiter direto. Então, o mês de outubro, ele vai ser um mês, assim, para a gente definir muitas coisas, tá? Então, o que que é legal? Um horóscopo bem feito, a gente consegue entender quando isso acontece, como que estão os aspectos, e aí o astrólogo é o intérprete do céu. Então, ele vai estar dando a orientação para as pessoas, né? Ó, essa semana tá uma semana produtiva, né? Ou essa semana de cuidado.
Espera só um pouquinho. Repete isso aí que eu achei muito bonito, para todo mundo escutar. O astrólogo é o quê? Ele é um intérprete do céu, Dito né? isso. É Nada como lindo, né? linda. Isso, eu sempre começo o atendimento explicando, ó, eu sou uma intérprete da sua história. E então só funciona, por exemplo, eu não gosto muito de fazer mapa gravado, tá? Eu gosto de conversar com a pessoa, porque conforme eu vou vendo as coisas, a pessoa vai falando como que isso se aconteceu. E aí a gente vê para onde que isso vai, né? Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, né? Que o pessoal pergunta para o astrólogo, eu posso confiar nessa pessoa? Ah, Eu posso confiar nessa pessoa? Então é assim, ó, vamos supor que eu estou olhando um mapa de uma pessoa que tem o Sol fazendo uma quadratura com Netuno, que é um aspecto desafiante com Netuno. Então, essa história, ela pode ser assim, um pai que teve dificuldades emocionais, psicológicas, com certeza isso é. Agora, como esse pai reagiu a isso, pode ter sido de diversas formas. Lógico que eu vou analisar o signo, mas o pai pode ter se tornado um alcoólatra? Pode. O pai pode ter se tornado um golpista? Pode. O pai pode ter se tornado um grande espiritualista? Pode. E é isso que eu explico para as pessoas. A quadratura, ela está contando uma história. E como você vai lidar com essa história é a grande sacada da iniciação da vida. Então, uma quadratura, ela pode sim, ela está falando que houve um desafio, mas ela também está falando que essa pessoa pode ter extraído o melhor daquilo. Então, a gente não pode taxar uma pessoa e uma experiência só por conta de um aspecto ruim. Eu não posso chegar para você e falar, essa pessoa não presta. Cuidado. Agora, se você chegar para mim e falar, Paloma, eu estou passando uma fase difícil, exemplo, um chefe que está fazendo bullying, fazendo um assédio comigo no trabalho, e aí tem uma frase que eu aprendi muito na Gaia com o Robson, né, que essa frase é dele, eu replico ela, é que uma posição, ela não afirma um fato, mas um fato afirma uma posição. Então, se você está sofrendo assédio, se você está sofrendo alguma coisa no seu trabalho, e aí você tem um Sol com quadrado a Netuno, e esse Sol, a primeira experiência foi o papai, a segunda experiência pode ser um chefe também, uma pessoa ali, né? Aí, tudo bem, a gente vai entender que esse aspecto está caminhando para esse negativo, e aí você tem que ficar atento, você tem que mudar os seus padrões, você tem que avaliar onde você está pisando, você tem que entender até onde isso pode chegar, né? Então, é por isso que as... Fala. não, deixa eu só acrescentar uma frase. Eu não sei de quem que é essa frase, que eu gosto muito, que complementa isso que você disse, que é astrologia inclina, mas não significa. Você sabe de quem é? Uhum. Ela Eu já inclina, ouvi essa frase várias vezes, eu não sei de quem é, mas ela é mas é um muito usada. mapa, como o mapa aqui da Juju, que eu nem sei porque eu tento ler, porque eu não enxergo nada, da Vívia. Inclusive, nós estamos quase encerrando. Já eu gosto de deixar um tempinho para perguntas, mas não para mim, para Paloma, se alguém quiser perguntar algo, porque hoje ela é minha hóspede, eu que estou entrevistando ela aqui em casa. Mas o que você falou é bem isso, né? A astrologia inclina, não significa. A astrologia é uma Não inclinação, determina, né? mas não significa. Por exemplo, a Ana Maria da Costa Ribeiro, conhece, né? É isso. Falei com ela há pouco tempo, ela é uma querida, né? Já é uau, uma escritora do outro mundo, né? Ela fala, por exemplo, que a maior doença do leão é a timidez. Porque às vezes a gente faz um mapa para alguém, a pessoa fala, eu sou o leão, sou leonino, mas eu não sou assim, eu não tenho esse brilho. Azar seu, Eu vou te explicar. Eu vou Dharma. te explicar. Eu vou te explicar o que acontece com o leão. Leão, ele é a Madonna no McDonald's. Então, assim, por ele ser um signo de nobreza, ele vai analisar se você faz parte da nobreza, primeiro.
No fundo, o leonino, ele quer que você chegue para ele, abraça, fala, ai, que saudade, eu te adoro, que não sei o quê. Só que ele é aquele que vai ficar primeiro esperando o outro dar o passo. Então, a natureza dele não é que ele é tímido, ele quer que as pessoas cheguem até ele, porque ele é a nobreza. Uhum. Agora, essa questão de timidez pode ser aspectos, outras questões. Mas a natureza do leão, por exemplo, se um leonino te convidar para ir na casa dele, cara, essa pessoa te adora. Porque você está entrando na intimidade dele. Você está entrando no castelo dele. Né? Então, ele primeiro vai ter que confiar muito. E isso acontece com os 4 signos fixos, que é Leão, Aquário, Touro e Escorpião. Esses 4 signos, eles são muito na deles. São fixos. Então, eles vão primeiro analisar se você faz parte, né, dessa nobreza, né? Principalmente o leonino, no caso. Né? Mas aí, se vai para a timidez, aí a gente tem que analisar os aspectos. Mas às vezes a pessoa ela não quis ultrapassar, né, a timidez, ela para. Eu já vi muitos mapas. Não, o Jung ele fala da vida não vivida. Uma hora vem cobrar isso, né? Uma hora, por exemplo, você fez teatro, eu também. E a Ju, que está aqui da Casa Prana, fez também teatro. A Ju, que está aqui, ela é um sucesso nesses memes, que ela faz umas yoguinhas. Você já viu, não? Eu me divirto, eu adoro. Eu e ela, você sabia, ou não? A gente Eu, falhou para mim, fala de novo. somos casados 17 anos, eu e a Ju. Ah, Ontem até eu fiz a live com ela. E aí eu falava, vai fazer teatro. Vai fazer sim. teatro. Ela fez, porque eu já tinha passado pelo teatro. É lógico que ela tem essa veia humorística, né? Mas o teatro deu. Então, vamos supor que ela não tivesse feito. Isso ia cobrar alguma hora. Inclusive, eu queria falar para vocês que estão com a gente que eu vou chamar a Paloma ano que vem também para ela dar aula lá na Casa Prana, no Guarujá. Que nós estamos com essa casinha no Guarujá, Paloma, que é entre o Tombo e o Guaiúba, é um Guarujá meio secreto, que os turistas não conhecem, não é muito cheio. E a Casa Prana lá vai ter aula de yoga, astrologia com você, se você aceitar. Porque eu não tenho paciência nem para atender pessoalmente com astrologia, mas eu já atendi muito, Paloma, muito. E eu ficava muito decepcionado com isso. A pessoa está me traindo. Quando a gente apequena a astrologia, quando você pega a astrologia e projeta uma coisa muito pequena, isso me incomodava muito. Então eu deixei os atendimentos pessoais e aula de astrologia, só algumas participações, porque quando você estuda astrologia, às vezes eu dava uma aula, vê se para você é assim, e alguns alunos não estudavam, e na próxima aula, muitos estudavam e outros não, e eu não conseguia ir para frente. E às vezes no meio do meu papagaio é de touro, o que que o senhor acha? Minha sogra tem Vênus. Eu não acho nada, porque o astrólogo, ele vê o mapa. Eu acho, Paloma, ver você ser assim, que nós temos mais dificuldade com uma informação do que quem é leigo. Ah, eu sou de Virgem, o que é? Sei lá, qual é o teu ascendente, tua lua, quais são os aspectos, quadratura, trânsito. Então, que bom que você tem essa paciência para atender, para dar aula. Você Nessa sabe linha. que isso é um desafio, acho que para todo mundo que atende, que é terapeuta, né? Mas a gente precisa entender que, às vezes, a pessoa vem com uma história de outras vidas tão forte de traição, né? De abandono, e que isso, de alguma forma, acaba com a pessoa, né? Você sabe que teve uma vez, eu não vou não vou falar o nome da pessoa, então não estou abrindo o mapa de ninguém, mas teve uma vez que eu tive uma vaga de um horário e uma pessoa me ligou desesperada, falando que precisava muito falar comigo, que ela estava com um problemão, que se eu conseguisse encaixar, pelo amor de Deus, para eu atendê-la. Eu falei assim, olha, eu tive um horário vago, então vem que eu vou te atender. Na época era presencial, né? E aí, quando eu fui conversar com aquela pessoa, que é uma fofa, querida, ela é prostituta. E ela estava com um problemão, porque ela estava com uma ferida nas costas.
E ela queria saber como que ela ia trabalhar com essa ferida nas costas. E aí, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Na hora eu pensei no meu almoço, que eu deixei de almoçar, né? Eu olhei aquilo, eu falei, tá bom. Aí depois eu cheguei e falei, quer saber? É o problema dela. Vamos lá. Começamos o atendimento. E aí, é aquilo que eu te falei, meu atendimento ele é profundo, não adianta. Vamos entender a sua história de vida. Vamos entender mãe, vamos entender pai, por que que você está passando por isso? Aí fui falar. Aí, detalhe, ela foi estuprada, ela era estuprada pelo pai, o pai abusava dela. O pai não deixava ela estudar, então o pai trancava ela em casa, trancava ela e a mãe. Então a mãe, ela não tinha um filho. E aí depois o pai morreu, né? E quando o pai morreu, o que que ela ia fazer? Ela não sabia fazer nada, a não ser fazer sexo. E ela se tornou dona, não sei se é assim que fala, mas não sei se é assim que fala, desculpa se não for, mas puteiro, ela é dona de puteiro, então ela tinha de 2, 3, 4 puteiros, e ela falava que ela estava com problema, porque ela tinha que dar propina para o policial, que não sei o quê. Então, quando eu olhei aquele dia, para mim, ele foi um dia muito desafiador, muito, mas foi um dia que, ao mesmo tempo, eu aprendi a entender o ser humano, porque não importa o tamanho do problema, importa o tamanho da consciência que cada um consegue suportar, né? E aí, acolhi a pessoa, mas é difícil, porque o terapeuta, né, o astrólogo que atende, e eu sempre explico isso para os alunos, não pense que vai ser fácil, não pense que essa trajetória é fácil. Ela é uma trajetória muito profunda, que você vai ter que, cada atendimento, uma pequena mudança dentro de você, né? E eu sei, isso não é fácil. Nesse caso, o que eu senti assim de maior, talvez, decepção era porque hoje com a internet nós não pegamos mais isso, mas como eu escrevia para a revista Destino, sentava alguém na minha frente, eu falava assim: você tem quantos filhos? Adivinha? Ah, Astrologia. não. Isso aí é intolerável, né? É intolerável. Porque, assim, as pessoas, elas têm uma visão do astrólogo como um ser sobrenatural. Isso me incomodava muito. Ou também, assim, deixa eu ver o que vinha muito, assim, tinha toda uma crise, ou espiritual, ou de amizade, ou de saúde, quero saber só dinheiro. Não, deu uma para dinheiro, esquece, casa 6, 2, tá tranquilo. Não, mas eu vim só para isso. Então, naquela época, Paloma, deixa eu Sabe te falar. outra coisa que eu não gosto? Hã? Meu signo é com aquele signo. Ah, Eu falo, gente, não é assim. Não é assim. Ah, e tem uma coisa bem legal que eu dou no curso, sabe, Otávio? E que o pessoal que está na turma agora, eles já fizeram esse exercício. Eu estou até para entregar esse final de semana que eu vou estar numa universidade, eu vou entregar esse exercício. Que é um exercício da gente, a gente vai, eu faço algum questionário assim. Qual é o signo que você não gosta? hum, Aí a pessoa responde. Ela leva para casa para responder. Tá, agora você vai me contar onde você tem esse signo no teu mapa. Aí a pessoa tem que explicar onde que ela tem, como que é aquele setor para ela. E aí depois eu falo, agora você vai me falar sobre o teu ascendente e o que estava acontecendo quando você nasceu. Porque o ascendente, ele é a sua porta de entrada na face da Terra. E o ascendente, o signo que está lá, é o que está acontecendo quando você nasceu, né? Aí eu falo, vocês vão tentar escrever. Vocês já aprendemos o que é signo? Agora você vai tentar interpretar. Então você vai me falar qual é o seu ascendente e o que estava acontecendo lá. Aí a outra pergunta é: me fale qual o signo que você tem no meio do céu e qual é a tarefa que você trouxe no seu destino. E a última pergunta é: me fale sobre a sua realização. Onde está o sol? Né? Então é muito bacana, porque assim, eu
gosto, eu sou meio professora mesmo, então eu tô lendo o que eles responderam e tô fazendo uma observação. Às vezes é difícil no começo achar que é uma casa, é outra, né? E vou alinhando. Só que a pergunta mais legal é essa: qual signo que você não gosta e onde você tem essa casa, né? Qual é a casa que tem esse signo? Porque aí você começa a ver que todo signo, ele tem o seu propósito. E esse signo, ele vai funcionar num determinado setor da tua vida, né? Então, quando a gente pensa assim, nossa, eu odeio escorpiano, né? Que é o signo mais temido, o signo de escorpião, né? E aí a pessoa começa a ver que escorpião, na verdade, ele tem uma tarefa alquímica, uma tarefa de profundidade, né? Uma tarefa de pesquisa. E aí você vai ver onde você tem esse signo, é um despertar, né? E que muitas vezes, porque a gente tem esse olhar restrito da astrologia, tá? E aí eu entendo você perfeitamente, porque eu acho que todo mundo deveria estudar astrologia. Porque quando todo mundo estudar astrologia, elas vão começar a entender que não é, existem coisas que não é como eles imaginam que é e não vão fazer mais esse tipo de pergunta. Paloma, deixa eu só te falar uma coisa. Olha, é que eu tô com a janelinha aqui, eu sei que você tem horário e que eu falei que eu ia ficar de olho nisso, né? E eu queria, então, a minha ideia, primeiro que a Paloma dá aula lá na Humane, em Moema, nós vamos montar um curso em 2021 e ela vai montar o curso e eu dou uma aula ou outra. E eu queria falar também que eu queria muito fazer com você assim. Anotei um monte de coisas aqui. Um dia eu te só para falar de vocacional, um dia só de kármica. Vocês estão vendo, principalmente no YouTube, eu tenho um público muito grande no YouTube que adora astrologia para valer. A profundidade aqui da Paloma, mas nós temos que encerrar, Paloma, temos que encerrar, porque ela atende uma pessoa atrás da outra nessa cadeira fashion dela, que ela já falou que não é dela, mas você tem que ter uma ideia do Deadpool ou é do Homem-Aranha? É uma amiga incrível que eu conheci aqui na cidade onde eu moro hoje. E ela gosta de anime, né? Eu também adoro anime, adoro Naruto. E ela me acolheu aqui no quarto dela hoje. Não é do Deadpool essas cores dessa cadeira? Acho que não, Ou do Otávio. Eu não sei. Parei lá no Homem-Aranha. Paloma, então, gratidão, gratidão. Instagram não precisa nem dar dados, né? Porque quem quer saber de mim é só entrar no Instagram meu. Quem quer saber da Paloma é só entrar no Instagram dela, tá bom? Muito Gratidão. obrigada pelo convite. Um grande beijo, muita luz aí para você. Você tem muita profundidade, tá? De parabéns num mundo tão super. Gratidão. Agradeço, imagina. Adorei a troca. Tá bom, gratidão. Tchau, Paloma. Tchau, pessoal. Tchau. Márcia. Tchau, Célia. Tchau.